Acordei antes do despertador. Na verdade, nem dormi direito. Passei a madrugada virando de um lado para o outro, ouvindo ele respirar ali do meu lado, como se estivesse num mundo completamente diferente do meu. E talvez estivesse mesmo. A luz da manhã entrou fininha pelas frestas da cortina, e por um segundo eu pensei, será que hoje vai ser diferente? Mas aí ele virou de costas. Levantei sem fazer barulho. Fui direto para a cozinha, botei água no fogo, peguei o pó de café, tudo no automático. Enquanto a chaleira esquentava, fiquei olhando para a caneca dele, a azul, que ele sempre usa, e lembrei de quando a gente comprou num mercadinho na estrada voltando da praia. Ele fez piada dizendo que ia tomar café nela até ficar velho, e agora, nem sei se ele lembra disso. Quando ele levantou, já estava com o celular na mão. Nem um bom dia direito. Sussurrou alguma coisa, beijou de leve meu rosto e foi direto pro banheiro. Eu fiquei ali, segurando a caneca quente, tentando não chorar. Mas já era tarde, né? Fomos pro trabalho juntos, como sempre. No carro, o rádio tocando aquelas músicas pop que ele gosta. Ele fingia cantar, batucando no volante. Eu olhava pra ele e me perguntava, será que ele ainda me vê? Tipo, de verdade, como mulher, como parceira, ou só como alguém que ele se acostumou a ter do lado. Paramos no sinal e ele comentou do nada. Essa música tocava na festa da Claire. Lembra? Claire. Aquilo bateu no peito. Ele nem percebeu que congelou o ar dentro do carro. Riu sozinho e continuou dirigindo como se tivesse falado de uma amiga qualquer. Mas Claire não era qualquer uma. Era a ex. Aquela que eu sempre soube que ocupava um espaço que nunca foi meu por completo. Fingi que não ouvi. Virei pro lado e fiquei olhando os carros passando. Engoli seco. Ele trocou de faixa e começou a falar sobre uma reunião no trabalho. Eu só respondia com O caminho parecia interminável, mas pior era o silêncio que veio depois. Naquela noite, resolvi procurar um cachecol no armário da sala. Aquele armário que a gente quase nunca mexe. Tava frio e eu não achava o meu de jeito nenhum, mas achei uma caixa de sapato velha, escondida entre umas toalhas de praia. Curiosa, abri. Dentro, umas lembranças antigas, ingressos de shows, pulseirinhas de evento, fotos. E aí eu vi, ela, ele e Claire, molhados de chuva, rindo, abraçados. Aquela foto parecia tirada direto de um filme, um daqueles românticos, sabe? E o pior é que eu vi no rosto dele um tipo de felicidade que, sei lá, eu não via fazia tempo. Meu coração acelerou, me deu vontade de rasgar tudo, jogar pela janela, mandar ele pro inferno, mas eu não fiz nada. Guardei a caixa de volta e fechei o armário. Senti uma pontada no estômago, como se tivesse engolido uma pedra. Fui pro quarto e me enfiei debaixo do edredom. Ele já estava deitado, mexendo no celular. Não sei se ele notou minha cara. Não sei se importou. 2 dias depois, ele foi tomar banho e esqueceu o celular em cima da mesa. Eu nem queria mexer, juro, mas vibrou. E apareceu o nome dela, Claire. Por favor, é sério, dizia a prévia da mensagem. Meu coração disparou. Eu só fiquei olhando para a tela, tentando decidir o que fazer. Abrir ou não abrir? No fim das contas, não precisei. O barulho do chuveiro desligando me fez largar o aparelho no mesmo lugar. Quando ele voltou, viu a mensagem. Ficou branco na hora. Ele tentou disfarçar, mas dava para ver. A mão tremia. Perguntei, tá tudo bem? Ele respirou fundo, demorou para responder. E aí falou, a Claire tá no hospital. É grave. Não lembro o que respondi. Senti o chão fugir. Eu sabia que aquele nome ainda tinha peso, mas não imaginava que ainda tivesse esse poder todo. Ele se sentou no sofá, passou a mão nos cabelos e ficou encarando o nada. E eu ali, sem saber se o abraçava ou se saía correndo. Naquela noite, ele chorou. Chorou como eu nunca tinha visto antes. Se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos com tanta força que parecia que ia quebrar meus dedos. Eu preciso ver ela, ele disse, entre soluços. Eu ainda amo ela. Aquelas palavras. Meu Deus, eu só ouvia eco, como se alguém tivesse gritado no fundo do meu crânio. Eu ainda amo ela. Repetia, repetia. Eu fiquei parada. Uma parte de mim queria gritar. E eu? E tudo que a gente viveu? E as promessas, as viagens, os planos, os domingos preguiçosos? Mas outra parte só ficou vazia. Aceitei levar ele. Ele disse que não conseguia dirigir. Eu dirigi. No banco do carona, ele tremia. Dizia que precisava dizer para ela que ainda a amava, que nunca esqueceu, que ela não podia morrer sem ouvir isso. E eu só pensava, quando foi que eu deixei de ser a mulher que ele amava? Mas não disse nada, só dirigi. A cada quilômetro, parecia que uma parte de mim ia ficando para trás. E no fundo,
Eu já sabia que aquele caminho não era de ida e volta. A gente chegou no hospital, já era quase meia-noite. A recepção estava meio vazia, só umas 2 pessoas dormindo nas cadeiras. Ele desceu do carro num pulo, nem olhou para trás. Eu fiquei sentada por uns segundos, com as mãos no volante, tentando entender o que diabo estava acontecendo. Tentei me convencer de que era só preocupação, de que era coisa de gente boa querer ver alguém doente. Mas eu sabia que não era isso. Não era só isso. Entrei atrás dele. Vi ele falando com a recepcionista, nervoso, com a voz meio engasgada. Ela pediu o documento, nome completo da paciente. Ele falou tudo rápido, como se tivesse ensaiado. Claire Marines, internação hoje à tarde, sala 312. A mulher olhou no sistema e fez sinal com a cabeça. Ele saiu quase correndo pelo corredor. Eu segui mais devagar. Cada passo doía. Sério, doía mesmo. Como se cada piso do hospital tivesse uma lembrança grudada nele. A gente já tinha ido visitar o avô dele ali uma vez. Lembro disso. Foi um momento tenso, mas ele ficou do meu lado. Dessa vez, ele estava indo, para ela. Esperei ele sair da sala. Sentei num daqueles banquinhos duros, gelados. Peguei o celular para fingir que estava ocupada, que não estava sofrendo, que estava tudo sob controle. Mas a verdade é que a minha cabeça estava a 1000. Foi aí que, sem querer, abri a galeria do meu celular. A primeira imagem que apareceu foi a foto que eu tinha tirado mais cedo. Aquela Polaroid. Ele e ela, encharcados, rindo. Eu tinha fotografado a foto escondida, antes de guardar tudo de novo. Não sei por quê. Talvez porque uma parte de mim já sabia que eu ia precisar daquela prova. Pra mim mesma. Pra lembrar que não era loucura minha. Fiquei olhando pra foto uns minutos. E o pior é que eu entendia aquele olhar que ele tinha na imagem. Era aquele olhar que um dia ele teve pra mim. Aquele olhar que dizia, eu te escolho, te admiro, te quero pra sempre. E agora eu era só a motorista, a espectadora, a outra. Uma enfermeira passou e perguntou se eu estava esperando por alguém. Só balancei a cabeça, sem coragem de explicar que meu marido estava visitando a ex-namorada no hospital e que eu estava ali, feito uma trouxa, esperando ele terminar de se reconectar com o passado. Quando ele saiu do quarto, tinha um olhar estranho, um olhar vazio e cheio ao mesmo tempo. Como se tivesse chorado, mas também aliviado. Me viu e veio até mim, devagar. Se sentou do meu lado e passou as mãos no rosto. Ela acordou, ele disse com a voz falhada. Ela falou com você? Perguntei, quase sem voz. Ele assentiu, encarando o chão. E aí? Arrisquei. Ela me pediu desculpas. Disse que ainda sonha com a gente, que me ama ainda, que se arrepende de tudo. Eu não respondi. Fiquei quieta com o estômago revirando. A vontade de sair correndo era real, mas eu não saí. Porque, sei lá, eu ainda queria ouvir tudo, até o fim. Ele continuou. Eu disse pra ela que também ainda penso nela, que uma parte minha ficou com ela. Essa foi a parte em que eu parei de escutar, não porque eu não queria, mas porque meu corpo meio que desligou. Minha garganta travou, meu coração deu uma pausa. Eu só conseguia pensar. A parte que ele deu pra ela nunca mais vai ser minha de novo. A volta pra casa foi o silêncio mais alto que eu já ouvi. Ele olhava pela janela, com a cabeça encostada no vidro como se estivesse num filme. Eu dirigindo, tentando me manter firme, mas as mãos tremiam no volante. Chegando no prédio, ele me pediu para deixá-lo na frente. Vou só pegar umas roupas. Volto pro hospital. Não quero que ela fique sozinha. Não discuti. Só fiz que sim com a cabeça. A gente subiu. Ele foi direto pro quarto. Pegou uma mochila e umas mudas de roupa. Eu fiquei na sala, parada, olhando pro nada. Quando ele saiu do quarto, ele me olhou. Um olhar longo, como se esperasse que eu falasse algo, mas eu não disse nada. Ele só disse, obrigado por hoje. Sério, eu sei que não devia ter te pedido isso, mas eu não conseguiria ir sem você. Eu sorri de canto, mas foi um sorriso triste. Aquele tipo de sorriso que a gente faz quando percebe que perdeu alguma coisa importante, mas ainda tá tentando fingir que tá tudo sob controle. Ele saiu. A porta bateu com aquele som oco que parece final de capítulo. E eu fiquei ali, sentada no sofá, com o corpo mole, como se a alma tivesse ido embora com ele. Naquela noite eu não dormi, nem tentei. Fiquei andando pela casa como um zumbi. Abri gavetas, mexi em álbuns antigos, reli cartas que a gente trocou no começo do namoro. Chorei em cima da pia da cozinha. Chorei sentada no chão do banheiro. Chorei com a cabeça enfiada no travesseiro. A cada hora que passava, eu tinha mais certeza de uma coisa. Ele não ia voltar do mesmo jeito. E talvez eu também não. O pior era que eu nem conseguia sentir raiva dele. Eu sentia era uma tristeza funda,
daquelas que apertam o peito e fazem a gente se perguntar como é que chegou até ali. Quando foi que tudo virou isso? Na última vez que olhei o relógio eram 5h42. O céu começava a clarear, a cidade lá fora voltava a respirar. E eu ali, sem saber nem se eu ainda fazia parte da vida dele, ou da minha. E no fundo, alguma coisa dentro de mim já estava decidindo o que fazer. Só ainda não sabia o como, mas ia descobrir. Logo, o telefone tocou enquanto eu tentava comer alguma coisa. Uma torrada velha, meio queimada, sem vontade nenhuma de existir, igual a mim naquela manhã. Era ele. Atendi sem pensar muito. Ele estava ofegante. Parecia que tinha corrido uma maratona. Ela piorou. Foi só isso. 3 palavras. Mas o jeito que ele falou, meu coração congelou. Eu tô indo pro hospital agora. A médica disse que é questão de horas. Se ela não reagir, talvez... A voz dele falhou. E eu fiquei ali, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele pediu para eu passar lá, levar umas coisas que ele tinha esquecido. Um moletom, carregador, remédios. Eu disse que ia. Desliguei e fiquei olhando pro nada. Era surreal. Eu estava prestes a levar roupa limpa pro meu marido, ficar ao lado da mulher que ele ainda amava, como se fosse normal, como se fosse rotina, como se isso não estivesse me quebrando aos poucos. Juntei tudo e fui. No caminho, só conseguia pensar, o que eu tô fazendo? Mas já era tarde para voltar. Entreguei as coisas para ele na recepção. Ele estava com o rosto todo inchado, olhos vermelhos, parecia outro homem. Um homem quebrado, perdido. Ele segurou minha mão por alguns segundos, me agradeceu, de novo, e me abraçou. Um abraço apertado, mas estranho. Tipo aqueles abraços de despedida. Fiquei ali do lado de fora da UTI, esperando mais uma vez. Sentei na mesma cadeira. Até a manchinha de café no braço da poltrona era igual. A enfermeira me reconheceu, me deu um sorriso triste. Passaram uns 20 minutos, depois 30, 40, até que ele saiu. Ela dormiu, ele disse, a voz baixa. Os médicos estão esperando o resultado dos exames, mas tá muito instável. Ele estava exausto. Deitou a cabeça no meu ombro. Ficou ali. Eu nem sabia mais o que sentir. Uma parte de mim ainda queria consolar, cuidar, ser apoio, mas a outra só queria levantar dali e nunca mais voltar. E no fundo, eu sabia. Ele estava ali fisicamente, mas o coração dele já estava em outro lugar. Naquela madrugada fiquei no hospital com ele, no mesmo corredor gelado, ouvindo os barulhos das máquinas lá dentro, os passos apressados de médicos e os choros abafados de quem já estava perdendo alguém. Tentei dormir sentada, mas era impossível. A cabeça não parava. A cada mensagem que chegava no celular, eu dava um pulo, achando que podia ser algo definitivo, algo que mudasse tudo. Por volta das 3 da manhã, ele falou. Eu nunca imaginei que ainda sentia tanto assim, que ainda doía, que ela ainda era... Isso tudo pra mim. Eu só olhei pra ele. Não tinha mais nada pra dizer. Tudo que eu precisava saber, ele já estava me dizendo. Não com palavras, mas com aquela presença que já não me pertencia mais. Levantei, fui até a janela do corredor. Fiquei olhando a cidade lá fora, toda iluminada, toda viva, enquanto aqui dentro parecia que tudo estava desmoronando. Eu sabia que quando aquela noite acabasse, alguma coisa em mim também ia acabar. Por volta das 5 da manhã, a médica veio avisar que ela tinha estabilizado, ainda em estado crítico, mas pelo menos tinha reagido à medicação. Ele chorou. Chorou como uma criança. Se jogou no meu colo, agradecendo a Deus, a vida, ao universo, sei lá. E eu chorei também. Mas por outro motivo, porque naquele momento eu sabia com todas as letras que ele não era mais meu. Quando ele levantou, me abraçou forte, sussurrou, obrigado por tudo, sério. Eu disse, vai lá, fica com ela. E ele foi. Eu fiquei parada ali, vendo ele se afastar pelo corredor. Aquele homem que um dia me prometeu o mundo, agora sumia de vista para segurar a mão de outra mulher. A mão que, no fundo, ele nunca deixou de querer. Saí do hospital sozinha. O céu ainda estava escuro, um roxo estranho de começo de dia. Entrei no carro, fechei a porta e desabei. Chorei tanto que quase não enxergava o volante. Liguei o carro, mas fiquei ali parada, sem saber para onde ir. Não queria voltar para casa, porque aquilo já nem era mais lar. Era só o cenário onde tudo ruiu. Peguei a avenida sem destino certo. Dirigi por um bom tempo, sem rumo, só com a rádio baixa tocando umas músicas que pareciam narrar minha vida. Em algum momento, encostei o carro numa pracinha vazia. Fiquei ali olhando os faróis passarem, pensando em tudo, pensando em nada. A cabeça era um turbilhão. E aí,
Bem ali naquele silêncio, algo dentro de mim decidiu. Eu não ia continuar sendo coadjuvante da história dele. Ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que ia ser por mim, só por mim. E quando o sol começou a nascer, meio tímido, iluminando os prédios lá longe, eu soube. O começo do fim já tinha passado. Agora, era o começo de outra coisa. Ainda doía. Meu Deus, como doía. Mas era diferente. Tinha alguma coisa nascendo ali. Eu só ainda não sabia se ia ter força para seguir. Cheguei em casa com o sol já alto, batendo de frente na janela da sala. Abri a porta e o ar ali dentro estava abafado, parado. Igual tudo que a gente deixou de dizer. Dei 2 passos e parei. Olhei em volta e tive a certeza. Eu não morava mais ali. Eu habitava, como quem dorme numa pousada provisória esperando o tempo melhorar. Deixei a chave na mesinha, larguei a bolsa no sofá e fui direto pro quarto. Sentei na beirada da cama. A dele ainda estava arrumada, lençol puxado direitinho, travesseiro encostado na cabeceira. Tudo igual ao dia anterior, mas tudo errado. Levantei e comecei a abrir as portas do guarda-roupa, não para fuçar, para começar. Peguei minha mala vermelha, aquela das viagens curtas, e fui jogando minhas roupas dentro sem pensar. Camisetas, calças, lingeries, escova de dente, absorvente, o carregador do celular. A cada peça que eu colocava ali, parecia que eu tirava um peso do peito. E ao mesmo tempo, doía como um soco. Teve uma hora que eu parei, sentei no chão, encostada na parede, e chorei baixinho, quase em silêncio, como quem não quer incomodar ninguém, como se ainda fosse obrigação minha não fazer barulho com a minha dor. Mas naquele momento, eu soube, era minha vez de partir. Escrevi o bilhete com a mão tremendo. Peguei um papel qualquer da gaveta, daqueles de caderno velho que a gente guarda sem motivo, e escrevi de uma vez só, sem rasurar, sem voltar para reler. Você correu até ela sem nem olhar para trás. Agora pode ficar. Eu tô indo. E não é por raiva, é por amor próprio. Ela pode ter você agora, se é isso que você ainda é. Adeus. Assinei só com meu nome. Nem com amor, nem até logo. Só meu nome, porque eu tava resgatando ele. Coloquei o bilhete em cima da mesa da sala, bem onde ele ia ver assim que entrasse. E em cima do bilhete, deixei a aliança. Tirei com calma. Com dor, mas com calma. Como quem encerra uma promessa com dignidade. Ela fez um barulhinho seco quando encostou na madeira. Quase como um ponto final. Não avisei ninguém. Nem minha mãe. Nem minha melhor amiga. Ninguém. Só entrei no carro e dirigi. Fui pela estrada sem rota definida. Sem Waze. Sem playlist pronta. Só eu. O som do motor e o coração batendo meio descompassado. Parei num posto depois de um tempo. Comprei uma água, um chocolate e um Red Bull. O frentista perguntou se eu estava indo viajar. Eu sorri de canto e respondi. Acho que sim. Tô indo me encontrar. Ele riu, mas eu falei sério. Voltei pro carro e segui em frente. A estrada era linda e triste ao mesmo tempo. Tudo que eu via pela janela parecia melancólico. As árvores, as placas, até os passarinhos pareciam meio cansados. Mas mesmo com a dor, uma coisa era certa. A culpa não era minha. Eu amei. Eu lutei. Eu fiquei quando ele já tinha ido. E agora era a hora de partir também. Cheguei numa cidadezinha que eu nunca tinha ido. Sabe quando você escolhe parar só porque o nome parece simpático? Foi isso. Peguei um quarto simples num sobradinho que tinha uma varanda com vista pro mar. Pequeno, velho, mas com cheiro de pão fresco vindo da padaria de baixo. Joguei a mala no chão, tirei os sapatos e fiquei ali, de pé na varanda, olhando as ondas lá embaixo. Sentia o vento no rosto e pela primeira vez em dias consegui respirar sem sentir que tinha uma mão apertando meu peito. Fiz um café bem forte na cafeteira do quarto. Ficou horrível, amargo, mas estava quente. E naquele momento foi um abraço. Sentei com a xícara nas mãos e pensei, é isso então? É assim que a gente começa de novo? Não sei. Só sei que eu estava ali. E ele não estava mais. Mais tarde, bem mais tarde, porque eu não olhei mais o celular. Fiquei imaginando a hora em que ele chegou em casa. A chave girando na fechadura. O silêncio diferente no ar. O sofá vazio. A mala sumida. O guarda-roupa com buracos entre os cabides. A ausência. A minha ausência. E aí ele teria visto o bilhete. Lido devagar. Ou de uma vez só. Talvez tenha se sentado. Talvez tenha gritado. Talvez tenha chorado. Não sei. Não me importava naquele momento. Mas ele leu. E entendeu. Agora era ele que estava sozinho. Ele que ia ter que lidar com os espaços vazios. Com a cama metade fria.
com o cheiro que ia desaparecer do travesseiro com o tempo. Agora era ele que ia perguntar para os próprios pensamentos: como foi que eu deixei isso acontecer? E pela primeira vez, não era problema meu responder. No dia seguinte, meu celular parecia uma bomba relógio. 17 chamadas não atendidas, 28 mensagens. E cada notificação que vibrava fazia o peito apertar, mas não pelo motivo que ele talvez esperasse. Era uma mistura de alívio e revolta, tipo: agora você sente falta, né? Agora que o silêncio morde, você quer o barulho de novo? Abri uma das mensagens. Era um textão. Ele dizia que estava desesperado, que chegou em casa e o vazio gritou tão alto que ele achou que ia enlouquecer. Disse que me amava, que tinha sido covarde, que não sabia lidar com tudo. Que a Claire estava melhorando sim, mas que ele entendeu, tarde demais, que quem esteve com ele em todos os momentos de verdade fui eu. Fechei a mensagem. Não respondi. Ele ligou de novo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Mais tarde, escutei só o comecinho do áudio dele chorando e pedindo para conversar. Pausei no meio. Não era o momento. Tem gente que só aprende perdendo. E olha, eu fui uma baita escola para ele. Na segunda-feira, a dona do sobradinho me chamou na porta do quarto. Tava com um sorriso desconfortável, segurando um buquê enorme de flores. Chegou para você, disse. Tinha um cartãozinho. Ainda dá tempo de consertar. Me perdoa. Eu te amo. Assinado com o nome dele, em caneta preta, daquele jeitinho apressado que ele sempre assinava bilhetes no aniversário de namoro. Agradeci a mulher, entrei no quarto, sentei na cama e encarei aquelas flores por uns bons minutos. Eram lindas. As favoritas, lírios brancos com lavandas, as mesmas que ele levou no nosso primeiro ano juntos, mas naquela hora pareciam flores de velório. Levei o buquê até a varanda, respirei fundo e larguei tudo na lixeira da esquina. Sem drama, sem hesitação, só larguei. Ele quis me regar com afeto depois que já tinha me deixado secar. Agora, não era mais suficiente. 2 dias depois, desci para a padaria da esquina para comprar pão e café. Tava de moletom, cabelo preso de qualquer jeito, com aquela cara de quem ainda tá reconstruindo o próprio chão. E foi ali, do nada, que eu vi ele do outro lado da rua. Ele também me viu, ficou parado. Por um segundo, achei que ele não ia atravessar, mas veio. Tinha um ar cansado, olheiras, barba mal feita e um jeito mais mole, mais quieto. Ele parou na minha frente e perguntou: posso só conversar contigo? 5 minutos? Eu hesitei, mas deixei. A gente entrou numa cafeteria qualquer, aquelas com cheirinho de canela e xícara de vidro fosco. Sentamos na mesa perto da janela, e o tempo todo eu ficava olhando lá fora, tentando não deixar ele me quebrar de novo. Ele começou a falar que estava sofrendo, que se sentia um lixo, que ela já estava bem melhor, mas que ele entendeu que o que ele tinha com ela era memória, que o presente, a vida real, era comigo. Disse que não sabia viver sem mim, que sentia minha falta até no barulho da torneira pingando, na forma que eu dobrava as meias, nos bilhetes grudados na geladeira com imã de pizza. Eu ouvi tudo, de braços cruzados, firme. Ele pediu mais uma chance. E ali, naquela mesa, eu percebi. Eu não era mais a mesma. Respirei fundo e falei, sem raiva, mas com um peso que veio da alma. Eu te perdoo, de verdade, porque carregar isso seria me condenar junto contigo. Mas isso não significa que eu vou voltar. Ele arregalou os olhos. Ficou calado, como se perdoar e aceitar tivessem que vir juntos. Perdão não é retorno. Eu continuei. Eu te perdoo para seguir em paz, mas não para repetir tudo de novo. Eu me perdi tentando te manter inteiro. E agora que me achei, não quero mais voltar para onde eu me doía calada. Ele tentou dizer que ia mudar, que ia fazer terapia, que ia provar. Talvez você mude mesmo, respondi. E que bom, mas isso é um caminho que você vai trilhar sozinho, porque sinceramente, não tem mais espaço para você nessa nova versão da minha vida. E eu disse isso com um nó na garganta, mas com o coração em paz. Porque às vezes, o verdadeiro final feliz é quando a gente aprende a dizer não mais. A gente saiu da cafeteria em silêncio. Ele tentou encostar na minha mão, mas eu me afastei, sutil, sem agressividade, só com a firmeza de quem já tinha feito isso 1000 vezes na cabeça e agora só estava executando. Ele atravessou a rua, sumiu entre os carros. E eu fiquei ali, parada na calçada, sentindo o vento bater no rosto. Olhei para o céu, que estava num azul meio desbotado de fim de tarde. Respirei fundo. Voltei para o meu quarto alugado e fiz um café. Dessa vez, acertei a medida. Ficou forte, encorpado, exatamente como eu gosto.
Sentei na varanda, com as pernas dobradas, olhando para o mar lá na frente. Peguei um caderno velho que estava na mala e comecei a escrever tudo o que eu queria fazer agora. Coisas bobas, mas minhas, tipo voltar a pintar. Aprender a andar de bicicleta de novo. Ler aquele livro da prateleira que eu sempre deixava para depois. Me permitir sorrir sem culpa. Sentir tesão pela vida de novo. Fechei o caderno. Sorri, porque, pela primeira vez em muito tempo, meu amanhã não depende mais dele. Não depende de ninguém. E talvez, só talvez, seja exatamente assim que começa o recomeço.